Você piscou. E o impossível virou manchete. No meio do caos, das dúvidas, das apostas contra, uma cena parou o mundo da bola. Thierry Henry, sim, o próprio, se levantou diante das câmeras e falou o que ninguém esperava ouvir. Com um olhar sério, voz firme e gestos enfáticos, ele cravou diante de milhões. Digo aqui na frente de todos, os árabes no Mundial vão... E antes mesmo de completar a frase, o estúdio caiu em silêncio. Era como se todos soubessem o que vinha, mas não estivessem preparados para ouvir. Aquele não era só um elogio, era uma rendição, uma constatação pública de que algo muito maior estava acontecendo, uma virada de chave na história. Durante décadas, o futebol internacional seguiu uma lógica clara. O centro estava sempre no mesmo lugar. A força vinha de onde o dinheiro, a tradição e os troféus moravam. Mas agora, algo que começou como um sussurro virou grito. O que era chamado de surpresa agora é chamado de projeto. E quem achava que era sorte está começando a reconhecer. É competência. E quando Henry falou, ele não falou apenas como ex-jogador. Falou como ícone, como símbolo de uma era. E o que ele disse? Bom, isso é o que vai ecoar por muito tempo. Mas antes de continuar com as palavras completas dele, precisamos entender o que aconteceu. Porque essa fala não veio do nada. Veio de um contexto muito maior. Por muito tempo, o futebol árabe foi olhado com desconfiança. Eles têm dinheiro, mas não têm futebol, diziam os analistas. Compram jogadores, mas não entendem o jogo, repetiam os críticos. Só que, enquanto o mundo zombava, eles construíam. Tijolo por tijolo, ideia por ideia, jogada por jogada. O Mundial não é apenas um torneio, é uma vitrine, uma balança, um campo de batalha onde cada minuto é uma sentença. E desta vez, os árabes não vieram só para participar. Vieram para deixar marca. Cada passe deles tinha intenção, cada recuo era cálculo, cada subida ao ataque era uma sentença silenciosa dizendo: estamos aqui e não vamos mais sair. E o mais curioso, eles não jogaram com medo, não respeitaram a hierarquia imaginária que tantas vezes define os confrontos antes mesmo da bola rolar. Eles olharam nos olhos de gigantes e disseram: hoje, quem manda somos nós. E isso não é apenas futebol, é símbolo, é ruptura, é mudança de eixo. Durante o pós-jogo, os comentaristas buscavam palavras para explicar o que aconteceu. Uns falavam em surpresa, outros em noite inspirada. Mas Henry estava diferente, quieto, pensativo. Respirava fundo, como quem mastiga uma ideia muito maior do que a linguagem permite explicar. E então veio o momento. Com todos esperando uma análise tática, ele decidiu fazer história. Disse: digo aqui na frente de todos, os árabes no Mundial vão mudar tudo. Foi como se alguém rasgasse o roteiro. Henry, que viu de perto as maiores batalhas do futebol europeu, estava dizendo que algo mais grandioso está em curso, que o jogo está virando, não por sorte, mas por merecimento, que o domínio que antes era absoluto agora está em xeque. E o mais interessante, ele não disse com arrogância, disse com admiração, com respeito, com aquela humildade que só os grandes têm. Enquanto o mundo se distraía com transferências milionárias, com rankings e com selfies no vestiário, no deserto acontecia algo diferente. Treinadores locais estudando, estruturas sendo levantadas, categorias de base recebendo atenção, psicólogos, nutricionistas, táticas refinadas. Não foi de uma hora para outra, foi uma caminhada lenta e silenciosa, mas firme. O resultado? Um time que sabe o que faz com a bola, que não se assusta, que joga com maturidade, que quando pressiona, sabe por quê, que quando recua, já sabe como sair. Um time que não joga como coadjuvante, joga como protagonista. E Henry viu isso. Ele não elogiou apenas o placar. Ele elogiou a postura, a coragem, a ousadia de reinventar. Depois da fala inicial, o apresentador tentou puxar outro assunto, mas Henry voltou. Ele estava inspirado. Queria deixar claro que o que tinha acabado de acontecer não era um acaso. Era o prenúncio de uma era. Eles não vieram só disputar, vieram mostrar um novo jeito de competir, um jeito mais solto, mais inteligente, mais ousado. Eu joguei contra muitas seleções, vi muitos clubes crescerem, mas o que vi hoje foi diferente. Foi estratégico, foi maduro, foi ousado. Os outros analistas olhavam quase sem piscar. Sabiam que estavam diante de um discurso que seria cortado, viralizado e lembrado por muito tempo. A essa altura, a fala de Henry já estava pipocando nos celulares do mundo todo. Clipes curtos, frases em destaque, trechos circulando como faísca.
Mas o que poucos perceberam é que aquele momento não foi só midiático, foi histórico. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém com o peso de Henry não apenas elogiou, ele se rendeu. Eles estudaram o jogo, eles entenderam o jogo, e agora estão redesenhando o jogo. Essa frase caiu como uma bomba no universo conservador do futebol. Aqueles que sempre acreditaram que talento e tradição bastavam, sentiram o chão tremer. Porque o recado foi claro: o futebol árabe não quer mais ser segundo plano. E mais do que isso, está mostrando que não precisa copiar ninguém. Está criando seu próprio estilo. E esse estilo funciona, é eficiente, é perigoso e já começou a vencer. Durante muito tempo, bastava uma camisa pesada e um escudo tradicional para intimidar qualquer adversário. O psicológico fazia metade do trabalho. A camisa pesava, a lenda vencia. Mas os árabes desafiaram isso com algo muito mais poderoso: atitude. Eles não entraram em campo com medo, entraram com um plano. E não foi só um plano tático, foi um plano de afirmação cultural. Um plano que dizia: nós também pertencemos a este palco. Henry destacou isso com clareza. O que mais me impressiona não é só a qualidade técnica, é a confiança, é a frieza, é o entendimento do jogo. Eles sabem o que estão fazendo. E isso, para mim, é mais perigoso do que qualquer estrela do futebol. Essa fala deixou os colegas de estúdio visivelmente desconfortáveis, porque ela desmontava a ilusão confortável de que o topo era inalcançável. Não é mais. Curiosamente, enquanto Henry falava, os outros comentaristas evitaram grandes reações. Alguns balançavam a cabeça, outros mexiam nos papéis. Um ou outro tentava mudar de assunto, mas o silêncio deles era mais eloquente do que qualquer argumento, porque o incômodo estava ali, visível, vivo, doloroso. E o motivo era simples. Eles sabiam que Henry estava certo. Ele não estava fazendo um elogio político, não estava tentando agradar. Estava falando como quem viu, analisou e concluiu. Como quem entendeu que o futebol está virando de ponta cabeça e quem não acompanhar vai ser atropelado. Ele cravou: hoje foi um marco, não apenas porque venceram, mas porque mostraram que entenderam como vencer. Isso é outra coisa, isso é evolução. Henry sempre foi um jogador que encantou pelo talento, mas, como comentarista, vem encantando ainda mais pela coragem de dizer o que muitos não ousam. E foi exatamente isso que o tornou o porta-voz perfeito para esse novo momento. Ele enxergou além do resultado. Percebeu que há uma estrutura, uma mentalidade e uma ambição por trás de cada passe, cada transição, cada pressão. E mais do que reconhecer a vitória, ele apontou o futuro. Se continuarem assim, não será mais surpresa, será rotina. E quem não enxergar isso vai continuar vivendo no passado. Essa frase final foi o fechamento perfeito, porque ela não fala apenas dos árabes, fala do futebol como um todo, fala do risco de arrogância, fala da importância de olhar para o novo com humildade. E nesse momento, ficou claro que Henry não estava apenas elogiando, ele estava alertando. Com o programa quase terminando, o apresentador perguntou se alguém tinha algo a acrescentar. E Henry, com aquele jeito calmo, mas firme, deixou a última pedrada da noite. Eu digo aqui na frente de todos, os árabes no Mundial vão incomodar cada vez mais. E não é porque tem dinheiro, é porque tem ideia. Essa frase não precisa de complemento, não precisa de explicação. Ela é direta, cortante e verdadeira. A repercussão foi imediata. Sites replicaram, redes sociais viralizaram. E nas mesas de bar, aquela velha discussão voltou com força. Será que o futebol está mudando de verdade? Spoiler, ele já mudou. E se você ainda acha que tudo isso é fogo de palha, talvez esteja assistindo o jogo errado. Valeu e que Deus te abençoe.